Sobre distâncias e ângulos entre pontos, retas e planos no espaço, a gente vai partir de uma filosofia. Bom, então isso aqui está na parte 17.6 aí, distâncias e ângulos do texto do PDF. E a gente vai participar de uma. Tem a filosofia, está escrito na primeira frase, a filosofia da definição de distância e ângulo é sempre que possível tomar a menor entre as duas medidas. Então, vamos repetir isso aqui na lousa, né? Sempre que possível, tome a menor medida. A gente vai denotar a distância entre dois objetos, pontos retos ou planos, por D, branco até branco, e ângulo por ângulo, né? Entre os dois objetos. Então, vamos ver os casos possíveis. Né? Distância entre dois pontos. Isso aqui é muito fácil de fazer, é simplesmente o módulo do vetor AB. Não tem dificuldade nisso aí, certo? A gente já sabe calcular. Então, não vou dar nem exemplo. Caso 2. Vamos pegar a distância de um ponto até um plano. Qual que é a ideia? Distância de um ponto até um plano. Você, se o ponto está no plano, a distância é zero. Né? Se o ponto está fora do plano, a distância é... Você pega o pé da perpendicular do ponto até o plano e calcula o módulo do vetor AB, que é a menor distância do ponto A até qualquer ponto do plano, é o módulo do vetor AB, onde B é o pé da perpendicular. Se o A está no plano, né, nesse caso aqui, o A vai ser o próprio pé da perpendicular de A até no plano. Então, existe uma reta perpendicular por aqui e cruza o plano no próprio ponto A. Então, o ponto B, nesse caso, né, o pé da perpendicular, é o próprio ponto A. Então, de qualquer jeito, o que a gente vai fazer é considerar o vetor normal ao plano, que a gente tem, porque a gente tem o plano, né? Uma reta que passa por A, que tem a direção do vetor normal, ou seja, nós vamos considerar a reta R que passa por A mais direção do vetor normal. Considerar a interseção de R com o plano. Né? Então, por exemplo, vamos olhar aqui o exemplo que está no texto. Tá? O exemplo que está no texto. O ponto B, então, recebe o nome de projeção ortogonal de A sobre o plano π. E vamos pegar esse exemplo aí, olha só. Se o plano π é dado pela equação x mais 2y mais z igual a 13, e A é 1 menos 1, 2, como é que a gente obtém B? Primeiro, então vamos chamar a reta R de P de T, né, que passa pelo ponto A, olha, 1 menos 1, 2. E tem vetor normal igual o diretor igual ao vetor normal do plano, então 1, 2, 1 é o vetor normal do plano, então é o vetor diretor da reta, ó, coeficiente de T, 1, 2, 1. E para calcular a interseção da reta R com o plano π, eu exijo que P de T esteja em π, pertença a π, ou seja, que suas coordenadas satisfaçam a equação do plano, ou seja, 1 mais T mais 2 vezes 2T menos 1, mais 2 mais T, que é o Z do ponto P, igual a 13. Então, isso aqui vira uma equação linear em T, cuja solução é T igual a 2. Né? Fica T mais 4T mais T são 6T, e a constante fica 1 menos 2 mais 2, então fica 1 aqui, passa para lá 12, fica 6T igual a 12, T igual a 2. Então, eu sei quem é o ponto de interseção de R com π, que é o ponto P do parâmetro 2. Então, o ponto P de T é um ponto qualquer de R. Quando eu substituo 2 no parâmetro aqui, fica 1 mais 2, 4 menos 1, 2 mais 2, ou seja, 3, 3, 4. E agora eu tenho o ponto A e tenho o ponto B, é só calcular o módulo do vetor. Tá? Então, vamos lá agora para o caso 3, que é a distância de um ponto até uma reta. A gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Você tem um ponto A e uma reta R. Você tem um único ponto B, que é a projeção perpendicular sobre R. Se o A está na própria reta, o B é o próprio ponto A. Então, de qualquer jeito, existe uma projeção ortogonal de A sobre R. Como é que a gente pode
calcular esse ponto. E depois a gente vai calcular a distância de A até B, né? Que vai ser realmente a menor das distâncias de um ponto A até um ponto da reta R. Como é que a gente pode calcular isso daí? De qualquer jeito, existe um único plano que é perpendicular a R, passando por A. Justamente é o plano que passa por A, e tem vetor normal, né? O vetor normal do plano π é exatamente o vetor diretor da reta R. Olha só, é um plano que passa por A e é perpendicular a R, no pé da projeção ortogonal de A sobre R. É assim que a gente calcula a projeção ortogonal. Agora pega R em interseção com π. Então, depois considera o plano B, o ponto B, que é a projeção ortogonal de A sobre R, é a reta R, interseção com esse plano π. E depois você calcula a distância de A até R simplesmente pelo módulo do vetor AB. Então, aqui no texto, tá? Exatamente, ó, como o exemplo, tá? O exemplo é o seguinte, olha só. Pega um ponto A e a reta R. Então, um vetor normal a π é o próprio vetor diretor de R, como a gente acabou de falar, que é o 2 menos 1, 1. Agora a gente consegue a equação do plano π, porque a gente sabe que o A tem que pertencer ao plano, então as coordenadas de A têm que satisfazer a equação do plano π. Para a equação do plano π só falta a constante, né? Porque eu sei que a parte do lado esquerdo aqui é 2x menos y mais z, porque eu conheço os coeficientes, porque são as entradas do vetor normal. Então, o ponto 302 tem que pertencer a esse plano, então as coordenadas dele têm que satisfazer a equação. Então, a hora que substituo x igual a 3, y igual a 0, z igual a 2, resulta em 8. Então, a equação do plano π é 2x menos y mais z igual a 8. E eu calculo R interseção com π do mesmo jeito. Eu exijo que o ponto geral da reta R satisfaça a equação do plano π, ou seja, duas vezes o x do ponto geral, que é 2t menos 3, menos 1 menos t, mais t igual a 8. Então, eu consigo t igual a 5 meios. Essa equação, a solução é t igual a 5 meios. O ponto B, então, é o ponto de interseção entre o plano e a reta. E é o ponto associado ao parâmetro 5 meios, que é substituir 5 meios nesta expressão aqui. T igual a 5 meios nesta expressão do ponto geral da reta. E o ponto, então, vai ser 2 menos 3 meios e 5 meios. E nesse caso, a gente é só calcular a distância de A até B, que é o módulo de AB. Tá bom? Módulo do vetor AB. Então, agora, vamos passar aqui para a outra parte, né, que é, caso 4 aqui, distância entre dois planos. Distância entre, por exemplo, π1 e π2. Isso é fácil porque, veja, se só tem um caso que não é zero, tá certo? Então, primeira coisa, a distância entre π1 e π2 será zero se π1 interseção π2 for diferente de vazio. Tem duas possibilidades, né? π1 é igual a π2, então, nesse caso, nem tenho aqui muito o que comentar. E a interseção de π1 e π2 é uma reta. Nesse caso, você pega um ponto da interseção, pega um ponto de π1 e um ponto de π2, eles vão estar... Você pode pegar ambos na interseção, você pode pegar o mesmo ponto, inclusive, e a distância entre eles é zero. Então, aquela filosofia, né, de pegar a menor das distâncias possíveis entre um ponto de um plano e um ponto do outro, a gente consegue pegar o mesmo ponto de π1 e π2, portanto a distância é zero. Caso contrário, eles são paralelos, né, a posição relativa que sobra, eles são paralelos, aí você escolhe um ponto A em π1, escolhe qualquer um, é muito fácil porque eu tenho equação ou tenho representação paramétrica, e você mede a distância, né, a distância de π1 até π2 vai ser a distância de A até 2, que a gente já sabe fazer, que é um caso anterior, né?
é a distância de ponta até plano. A gente já viu como fazer. Então, você escolhe um ponto, né? Ponto A no plano π1 e calcula a distância dele até o plano π2. Qualquer outro ponto que você escolhesse ia ser a mesma distância, certo? Porque o que ia aparecer aqui é um retângulo. Tá? Então, tanto faz qual ponto eu escolher. Caso 5, a distância de um ponto é uma reta, você tem três possibilidades. A distância de um ponto até uma reta, na verdade, também é simples, porque a distância de um ponto até uma reta a gente já viu. A distância de uma reta R até um plano. E você tem três. Quais são as possibilidades, as posições relativas? As posições relativas são possíveis R contido em π. Então a distância de R até π é zero. Você tem a posição relativa que transversal, né? R interseção com π é um ponto. Então a distância entre R e π também é zero nesse caso, porque você pega este ponto para R e este ponto para π, a distância dele até ele mesmo é zero, então menor distância é zero. E o caso que resta para calcular a distância é o caso que você tem a reta R e o plano π paralelos, e aí você escolhe um ponto A de R, da mesma maneira que a gente fez atrás, e calcula a distância dele até π. Né? Então, a distância de R até π é a distância de A, um ponto escolhido qualquer em R, até π. Se você escolhesse um outro A' para cá, ele projetaria B' aqui, e a mesma coisa, que isso aqui é um retângulo, a linha A, B', é um retângulo, portanto, as distâncias são as mesmas e tanto faz o ponto que você escolher. Tá bom? Próximo passo aqui, onde a gente está, 5, distância de plano a plano, reta a plano, distância de reta até reta. Você vai, não tem fórmula, entendeu? Você vai fazendo aquela filosofia, distância de reta até reta, distância de R a S, por exemplo. Você tem três possibilidades, tá certo? Então, se a interseção de R com S é diferente de vazia, ou seja, se R é igual a S, a distância de R até S é zero, e se R é concorrente com S, a distância entre elas também é zero. E aí elas compartilham de um ponto. Se a interseção é vazia, você pode ter o caso que R é paralela a S. Se R é paralela a S, então elas são coplanares. Você escolhe um ponto A de R e calcula a distância até S. E a gente já viu, né, calcular a distância de ponto até reta. Então, a distância de R até S é a distância de um ponto escolhido de R até a reta S. E a gente já viu como é que calcula. Então, só a gente, né, indo para a direção que a gente já conhece. E se R e S são reversas, aí sim você tem muitas possibilidades de... Porque aqui, ó, se as retas são paralelas, qualquer outro ponto que você escolher, esses lados do retângulo são iguais. Mas isso, quando a situação são duas retas reversas, né, você tem pontos de segmentos de muitos tamanhos que começam numa e terminam na outra. Mas existe aquela história da perpendicular comum, né? A gente sabe que existe uma perpendicular comum. Então você vai pegar o tamanho deste segmento perpendicular comum, que ele é o menor de todos os segmentos que ligam R a S. Né? Então, nesse caso, a distância de R até S é módulo de PQ, distância de P até Q, onde PQ é
a reta perpendicular comum, a única perpendicular comum entre as retas reversas, as retas reversas, então, esse é o ponto Q. E a gente já viu como calcular a perpendicular comum entre as retas reversas, como calcular. Então, você pega a interseção de dois planos, depois a interseção da reta R com um plano, interseção da reta S com outro plano, e a gente consegue facilmente calcular esses dois pontos aí. Facilmente, a gente já tem a técnica para calcular esses dois pontos. Eu acho assim, que a experiência torna esses cálculos fáceis. Bom, então, o outro caso agora, então, acho que caso de distância acabou, né? Então, é ponto e ponto, ponto e reta, ponto e plano, plano e plano, plano e reta, reta e reta. Então, é isso aí. Então, agora o próximo caso, que é o caso 7, começa já com ângulo, tá? Então, ângulo entre dois vetores. Ângulo entre V. Tá. Isso aqui é tranquilo, né? Você tem o vetor V e o vetor W, considera isso começando do mesmo ponto. Esse ângulo aqui é o θ. Então, você sabe que o produto escalar de V por W é módulo de V, módulo de W, cosseno de θ. Portanto, o cosseno de θ é igual ao produto escalar de V por W dividido pelo produto de seus módulos. Acabou, tá certo? Basta calcular o cosseno do ângulo, tá? Não precisa ficar fazendo arco cujo cosseno é tal. Cosseno do ângulo. Então, esse cara aqui, isso significa que o θ pertence ao ângulo. A gente já sabia, ao intervalo 0,180, né? Ou 0π. Porque a gente sempre pega o menor dos dois ângulos. Observe que se tem um outro ângulo medido no plano de V e W aqui, que é o amarelo, mas a gente vai pegar o θ, que é o menor. Bom, não precisa dar exemplo disso daí. Próximo passo é o ângulo entre duas retas, né? O ângulo entre R e S. Olha só, você olha agora para o vetor diretor VR e para o vetor de R e o vetor diretor VS da reta S. É lógico que o ângulo entre essas duas retas está determinado por esses dois vetores. Então, se você tem, vamos pegar, por exemplo, o caso de retas concorrentes, tá? É tudo a mesma coisa, retas reversas. Então, vamos pegar duas retas concorrentes. Então, olha só, se você tem VR aqui, né? Eu não sei para qual lado aponta o VS, tá certo? O VS pode estar apontando para cá ou para cá. Então, na verdade, eu tenho que pegar a medida positiva, né? O menor ângulo, né? Então, você sabe que o ângulo entre as duas retas vai ser um elemento do intervalo de 0 até 90 graus, porque é a menor das duas medidas. Aqui tem duas medidas de ângulo entre as duas retas, né? Essa é igual a essa e a maior é igual a maior. Então, vamos chamar esse ângulo, se a gente chamar esse ângulo aqui de beta, que é o ângulo que eu quero, né? Eu sei que o cosseno de beta vai ser, se o VS estiver apontando para cá, tranquilo, né? VR escalar VS, VS já tiver sentido correto, o produto escalar entre eles for positivo, portanto, né, por causa do ângulo agudo, dividido pelo produto dos módulos. Ok. Mas caso contrário, se o VS estiver para lá, na verdade eu tinha que tomar um menos VS. Então isso é equivalente a tomar o módulo do produto escalar aqui em cima, porque caso não for positivo, eu troco de sinal, né? Então é isso. Não tem muito detalhe. Então, o ângulo, isso aqui garante que a parte de cima fica sempre positiva. Então, cosseno positivo é sempre um número entre 0 e 90. Então, não tem erro também, gente, são coisas que a gente já está acostumado a lidar. Então, o ângulo entre duas retas. O ângulo entre dois planos, o ângulo entre dois planos é o seguinte.
Qual que é a definição de ângulo entre dois planos? A definição de ângulo entre dois planos é assim, ó. Dois planos se interceptam. Vou tentar desenhar dois planos que se interceptam aqui. Alfa. Beta. Eles se interceptam nesta reta. Então, o que você vai fazer é, você vai pegar um plano perpendicular a esta reta, ou seja, vai pegar um plano gama perpendicular a esta reta, considerar a interseção de gama com alfa, considerar a interseção de gama com beta e medir o ângulo entre eles. Correto? Então, você escolhe um ponto, na reta de interseção. Por ali passa um plano gama perpendicular à reta de interseção. Gama. Escolhe A. Na interseção. Gama perpendicular a alfa interseção com beta no ponto A, né? E aí você simplesmente define o ângulo entre alfa e beta como sendo o ângulo entre as retas alfa interseção com gama, que é aqui, beta interseção com gama. Então é um ângulo entre duas retas, portanto o ângulo entre dois planos, como era de se esperar também, o ângulo entre dois planos pertence ao intervalo 0,90. No máximo é um ângulo reto. Né? O exercício aqui é que o ângulo entre alfa e beta ele é determinado pelos vetores normais também. Ele é quase ao ângulo o cosseno do ângulo entre alfa e beta é quase o ângulo determinado pelos vetores normais n alfa e n beta. Que seria n alfa n beta dividido por norma de n alfa, norma de n beta. Mas não pode, porque vetores podem ter entre si ângulos obtusos, né? Então é a mesma coisa que pegar uma reta perpendicular a alfa, outra reta perpendicular a beta e calcular o ângulo entre elas, né? Então esse é o exercício que eu passo aí para vocês. Então, de fato, o ângulo entre dois planos é o ângulo entre suas direções normais. Direção normal a um plano é unicamente determinada. Então, direção é uma reta, né? Uma coleção de retas paralelas. Você pega qualquer representante daquela direção, calcula daquelas direções, são duas retas perpendiculares, perpendiculares a alfa e beta, respectivamente, quaisquer, calcula o ângulo entre elas, dependendo se elas são reversas ou concorrentes, ou até paralelas. Né? O ângulo entre dois planos, se os planos são iguais, ou planos são paralelos, o ângulo entre eles vai ser zero. Tá? No caso de planos paralelos, você não vai ter essa definição de interseção aqui, mas o ângulo é zero. Tá? Lembrando então do caso que se π1 paralelo a π2 inclui o caso igualdade, tá? O ângulo entre π1 e π2 é naturalmente definido como a menor das medidas possíveis, que é o zero. Finalmente, caso 10, o ângulo entre uma reta e um plano. O ângulo entre uma reta e um plano aqui é o seguinte, olha só, existe uma coisa que chama a projeção ortogonal da reta sobre o plano. Projeção R sobre o plano π ortogonal. O caso geral é o caso que você tem a reta furando o plano. Então a projeção ortogonal vai ser a reta
das projeções ortogonais de cada ponto de R no plano. A projeção ortogonal da interseção é ela mesma. Então, a gente já sabe como calcular a projeção ortogonal de um ponto até um plano. Né? Também você pode fazer, tem vários jeitos de fazer isso, tá? Pegar, por exemplo, o plano que contém a reta R e é perpendicular ao plano π, né? E é único nesse caso que a gente desenhou. Então, aí você pega a interseção do plano perpendicular à reta R, que contém a reta R perpendicular ao π com o plano π, você tem a projeção. Então, e o ângulo que a gente quer é o ângulo entre a R e sua projeção ortogonal no plano π. Né? Isso funciona também para o caso que o plano e a reta são paralelos. Então, por exemplo, você tem a reta R e o plano π são paralelos, mas existe no plano π uma projeção ortogonal. Os pontos, cada ponto de R projeta ortogonalmente um ponto lá. Então, a coleção das projeções ortogonais aqui, dos pontos, é a projeção ortogonal de R sobre π. Você calcula o ângulo entre a reta branca e a reta laranjada aqui, entre a R e sua projeção sobre π. Nesse caso, o ângulo vai ser zero, né? Caso R é paralela a π. Inclui o caso R contido em π, tá? E R está contido em π, o ângulo entre R e π também será zero. Nesse caso, esse caso de R está contido em π, R é igual à sua própria projeção. E o caso que não foi estudado ainda, que é o caso mais... que não tem a projeção de R sobre π, não é uma reta, mas sim um ponto. Nesse caso, o ângulo é 90. Né? Então, se a projeção de R sobre o ponto P, então o ângulo entre R e π é 90 graus. Claro, isso aqui é o único jeito de acontecer isso, né? Esse caso é caracterizado pelo vetor diretor de R ser paralelo ao vetor normal a π. Vetor diretor de R, vetor normal a π, na direção perpendicular ao plano. Então, quando você vê isso aqui, então, de novo, você vai analisar vetores, aqui, né? Como era de se esperar. Tá bom? Então, aqui no texto tem exemplos. Aqui eu estou calculando o ângulo entre dois planos. O exercício que eu passei para vocês. Eu até falei qual que é o exercício, qual que é a resposta do exercício, só para vocês agora verificarem, então. E aí depois o ângulo entre um plano e uma reta e exercícios, tá? Então, exercícios aí. Eu acho que o mais importante agora é a gente não decorar a fórmula, ter em mente que, fora o único caso que não é o caso filosófico, que é da menor distância possível, é o ângulo entre dois planos. O ângulo entre dois planos não é a menor distância, a menor medida possível, porque o ângulo entre dois planos, o ângulo entre dois planos, você tem a seguinte situação, veja. Tem a seguinte situação. Se você tem, suponha que você tem um ângulo entre dois planos, o alfa, esse é o beta. Eu escolho um ponto A aqui da interseção. E eu vou ter uma reta no plano alfa e uma reta no plano beta, cujo ângulo entre elas é muito pequeno, tão pequeno quanto eu quiser. Então, esse ângulo aqui pode ficar tão próximo do zero quanto eu quiser. Então, não dá para pegar, não existe a menor medida possível, né, entre uma reta de alfa e uma reta de beta. Então, a gente escolhe uma reta específica, que é a reta perpendicular à interseção em alfa e a reta perpendicular à interseção em beta. Então, ambos são perpendiculares aqui.
E aí sim a gente calcula o ângulo entre as retas perpendiculares, ambas perpendiculares à interseção. O plano é aquele plano perpendicular à interseção pelo ponto A, interceptar alfa e beta nessas retas aí, que a gente já viu. Então esse é o único caso que a filosofia não se aplica. O resto agora, a minha sugestão é fazer os exercícios que estão propostos aí, a gente tira dúvida quando a gente se encontrar pessoalmente.